Bom dia, queridos irmãos e amigos que nos acompanham em mais uma EBD. Hoje nós iremos estudar a lição 6 da revista Compromisso, que tem como tema Visão do estabelecimento do reino do Messias. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Isaías e a lição que nós iremos estudar hoje tratará sobre os capítulos 5, 8, 31, 33 e 35 do livro de Isaías. O texto áudio da lição encontra-se lá em Isaías 33, 22. Mas antes de lermos, nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos nesta manhã. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos imensamente agradecidos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em Teu nome para mais esse estudo da EBD. Ó Senhor, nós te pedimos que Tu fales aos nossos corações. Ensina-nos, ó Pai, a Tua palavra e ajuda-nos, ó Pai, a colocá-la em prática cada dia das nossas vidas, Senhor. Nos dê a sabedoria dos altos céus, ilumina as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra, Senhor, que o William diminui, que Tu cresças para o engrandecimento do Teu nome. E usa-me, ó Pai, como mero instrumento nas Tuas mãos. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A visão do reino, visão do estabelecimento do reino do Messias. E vamos ler o texto áureo que se encontra lá em Isaías 33, versículo 22, que diz assim: Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Meus queridos, nós, durante a nossa existência, em algum momento nós vamos nos deparar com a realidade de que somos totalmente dependentes de Deus. Essa dependência, no primeiro momento, pode nos assustar ao vermos que em nós não existem as condições suficientes para vivermos, e também pode nos dar um alento às nossas almas, pode nos dar uma outra perspectiva de vida quando vemos a nossa dependência, constatamos a nossa dependência e constatamos a existência, de Deus, de um Deus que pode todas as coisas, que ao contrário das nossas limitações, Ele é ilimitado, que ao contrário das nossas imperfeições, Ele é um Deus perfeito e Ele age em nosso favor. Então, a lição que nós vamos abordar, ele começa enfatizando justamente esta condição humana. E ele trata que uma vida que tem a expectativa de realidade do reino de Deus é marcada pela total dependência do Senhor. O profetismo bíblico nos ensina que a justiça de Deus é o penhor da nossa garantia para que confiemos no Senhor durante toda a nossa vida, pois certamente Ele tem o melhor para nós. Nós, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós pensemos a respeito do nosso melhor, nós não estaremos seguros nas nossas escolhas se não formos dependentes do Senhor, porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes nós imaginamos que determinadas coisas nos fariam bem, nos trariam uma condição melhor, mas quantas e quantas vezes nós somos surpreendidos com a triste realidade de que isso não era o melhor. Deus conhece o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele nos conduz quando nós colocamos a nossa vida na dependência do Senhor. Então, meus queridos, nós temos essa segurança quando confiamos as nossas vidas em Deus. Nessa lição, nós apresentaremos marcas importantes de uma vida na total dependência do Senhor, por meio da experiência do povo de Deus, relatada pela tradição do profeta Isaías. E o objetivo da nossa lição é que nós sejamos desafiados pela palavra de Deus, no sentido de vivermos na dependência total do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz para esta condição de dependência, ela nos aponta para essa condição de dependência. E viver sobre a dependência do Senhor
é libertador. As pessoas que experimentam isso, que vivem desta forma, realmente tiram de si uma responsabilidade muito grande, porque nós não temos o controle da nossa vida. E quando nós colocamos essa dependência, colocamos a nossa vida na dependência do Senhor, isso é tremendamente libertador para nós. É algo assim muito bom para o ser humano. Nós relutamos em fazer isso, relutamos em reconhecer isso, mas quando nós nos deparamos com esta realidade e vivemos na dependência do Senhor, nós vamos viver bem melhor, porque o nosso fardo passa a ser bem menor, né? O Senhor vai nos direcionando e nós vamos vendo que tudo o que devemos fazer é simplesmente confiar no Senhor. Todo o esforço que nós devemos ter é não estarmos distantes da vontade do Senhor, é não pecarmos contra o Senhor, porque o que nos afasta de Deus é o pecado. E essa deve ser a nossa grande preocupação. Não pecar, não estar distante do Senhor e vivermos sobre a sua dependência. Como será o amanhã? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor cuidará disso. O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que o Senhor... Isso é libertador, porque de fato nós não temos o controle sobre o amanhã, mas Deus tem, Deus conhece. E o profeta Isaías, ele vem nos apresentar nessa lição algumas realidades que eles estavam vivendo a seu tempo e que demonstravam que eles dependiam, viviam sob a dependência e ele invocava o povo de Israel a viver sob a dependência do Senhor, assim como ele, o profeta, vivia sob a dependência do Senhor. Então nós vamos ver nessa lição os ais de Isaías. A mensagem do profeta Isaías é reconhecidamente marcada pela expectativa messiânica, que está presente nos seus textos mais tardios, como em Isaías 7,14, 9, 6 e 7, como também em textos mais recentes, Isaías 52, do 13 ao 15, e Isaías 53, 4 e 5, da tradição do profeta. Como nós já dissemos aqui, toda a Bíblia aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos todos os textos apontando para o Messias que viria, para Jesus Cristo. E com Isaías não foi diferente, né? Ele já previa, ele já escrevia a respeito de Jesus, porque a nossa vida só tem sentido em Jesus. Nós só encontramos significado para a nossa existência em Jesus. Por isso não há nada, né, que nós possamos falar a respeito da Bíblia que não se inclua Jesus. Quando tratamos da Bíblia, quando tratamos do Evangelho sem Jesus, não estamos falando sobre o Evangelho, porque só Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Só em Jesus nós encontramos a solução para as nossas necessidades. Só em Jesus é o nosso Salvador. Só em Jesus encontramos significado para as nossas vidas. Então, todos os textos bíblicos remetem-se a Jesus. A expectativa messiânica faz parte de um contexto mais amplo do profetismo bíblico, que encontra o seu ponto máximo nos profetas e textos pós-exílicos. Essa mensagem tem como características precursoras a própria obra historiográfica deuteronomista, que já abordamos nas lições anteriores. De forma específica e inovadora, o profeta Isaías constrói uma mensagem que se transforma numa fórmula que posteriormente se constituiu como elemento identitário da sua atuação profética. Estamos falando dos ais de Isaías. Essa narrativa começa a ser construída ainda no capítulo 5 do livro do profeta, Isaías 5, 8 a 24. E tem 6 ênfases específicas. O primeiro ai é contra a ganância dos que usurpavam as casas e campos dos mais necessitados e deixa-os sem moradia e sem fonte.
versículos 8 e 9. Isaías 5, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade e herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ah, meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. Meus queridos, o primeiro ai do profeta Isaías que ele denuncia é a ganância com que muitas pessoas estavam na época dele, usurpando o seu semelhante, tomando-se as suas casas e os campos dos necessitados e deixando-os sem moradia. Interessante esse texto de Isaías, né? Como o ser humano ele não melhora. Hoje nós vemos também muitas pessoas gananciosas que pensam somente em si e no afã de construir, de ter, né? Usurpam os outros, usurpam os seus semelhantes. E Isaías aqui, ele vem com uma mensagem para que essa pessoa mude a sua postura, para que aqueles que estavam assim envolvidos pela ganância deixassem essa prática. Mas, infelizmente, nós vamos ver pelo contexto bíblico que as pessoas não deixaram essas práticas, né? E nós percebemos que o homem sem Deus, ele é capaz de muitas e muitas atrocidades. O segundo ai que Isaías traz e condena é a corrupção social, que é uma causa do juízo de Deus sobre o reino de Israel, anteriormente profetizado por Amós e Oséias. Aqui, Isaías ele traz uma nova situação também que já fora mencionada por Oséias e Amós, né, que era essa questão social, né, e isso implicaria no juízo de Deus, isso implicaria em consequências para aquele povo, mas infelizmente também nós vamos ver que o povo não ouviu. O terceiro ai é contra os que desprezam o projeto salvífico de Javé. Versículo 19. O que podemos considerar uma corrupção teológica? As pessoas estavam aí, vamos lá no versículo 19, e dizem: avie-se e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Pessoas que estavam usurpando a palavra de Deus, pessoas que estavam denegrindo a palavra de Deus, pessoas que estavam desviando outros da palavra de Deus, né? Precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Com ensinamentos que vão em desacordo com a palavra de Deus e que muitas vezes vem transvestida de algo bom, algo que realmente seria bom para as pessoas. Isaías aqui condena, né, essa corrupção teológica, né? O quarto ai condena o orgulho e a corrupção moral daqueles que têm o poder de decisão, que é o caso dos juízes e de outras figuras da sua época, que não agiram como deveriam agir. Pessoas que têm o poder, mas que se corrompem, pessoas que têm o poder de decisão, que podem mudar o contexto daqueles mais necessitados e não agem de acordo com a palavra de Deus. Isaías vem condenar essa figura, né, que realmente pensa em si, mas não naqueles pelos quais ela lidera. O quinto ai é contra a arrogância dos líderes judaicos, dos líderes de Judá, que desprezam o conselho do Senhor. Meus queridos, Deus sempre nos avisa. Deus não pune, como o pastor Edson sempre menciona nas suas mensagens, Deus não pune sem avisar. Deus sempre nos alerta. Deus tem o melhor para nós. Ele nos ensina o caminho a seguir, mas muitas vezes as pessoas desprezam o conselho de Deus e sofrem as consequências
da sua má escolha. Sofrem as suas consequências de desprezar aquilo que o Senhor lhe disse para fazer. O sexto ai condena os que se enveredam pelo caminho dos beberrões, constituindo-se uma zombaria contra Deus e contra a sua palavra. Muitas vezes as pessoas se deixam seduzir, né, pela influência do mundo e assim não só acabam por se contaminar, mas também por contaminar as outras pessoas, ser um mau exemplo para as outras pessoas que estão à sua volta e assim macular a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com o exemplo que temos dado. Essa mesma forma é retomada posteriormente pelo profeta Abacuque dentro do contexto pós-exílico. Lá em Abacuque 2, 6 e 20, em que o profeta retoma alguns dos ais apresentados pelo profeta Isaías, mas que também apresenta outro alcance dos anúncios de julgamento, estando muito mais alinhados com o momento de recomeço vivido pelo povo após o retorno a Jerusalém. A fórmula dos ais proféticos se constitui uma expressão plena da advertência de Deus contra o pecado e a conduta desviada do povo hebreu em relação à vontade de Deus, o que resultaria necessariamente no castigo iminente, mas que em algumas medidas também demonstraria a referência de conduta esperada por Deus no tocante ao seu povo. Esses mesmos ais atravessaram os tempos e chegam até nós como horizonte de conduta, tendo na palavra de Deus a nossa referência moral e ética no tocante às questões do cotidiano, as mesmas que são abordadas nos dias dos profetas, ou seja, não assumir uma atitude de ganância, corrupção moral, religiosa e arrogância. Que o Senhor nos ajude a manter uma vida de equilíbrio e obediência a Ele. Como eu disse, a corrupção humana, o pecado, ele acompanha a humanidade. O pecado de outrora é uma realidade hoje, nos dias atuais. E para aquela mesma situação, para essas situações novas que têm surgido, existe um antídoto, que é a palavra de Deus. Se nós queremos balizar as nossas vidas e viver para a glória de Deus, precisamos ter a palavra de Deus, os seus conselhos, como uma realidade nas nossas vidas. Precisamos olhar para esses nortes que o Senhor nos dá em sua palavra e assim vivermos a nossa vida de forma agradável. Então, os mesmos ais que Isaías pregava, que pedia para as pessoas evitarem a arrogância, a ganância, a corrupção moral, religiosa, a arrogância, também valem para os dias atuais. Vivendo na total dependência de Deus. Os ais de Isaías não estão restritos ao capítulo 8 do seu livro, mas avança à medida que o escritor bíblico desenvolve a sua mensagem. Agora, o tema central de exortação profética, como eles seriam tratados por um rei, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não importa, queremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as demais nações e para que o nosso rei nos julgue, nos lidere e lute em nossas batalhas. O povo, mais uma vez, ressalta a necessidade de um rei que os julgue, mas também acrescentou a capacidade desse rei de liderá-los em batalhas, a fim de salvá-los. É interessante que o profeta Isaías, conhecedor dessa expectativa do povo de Israel, que já foram demonstradas por ocasiões da instauração da monarquia, traz, numa perspectiva messiânica escatológica, todas as dimensões que foram apresentadas pelo povo. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e ele nos salvará. Isaías 33, 22, como já lemos. Quando o Senhor
disse para Samuel: atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Lá em 1 Samuel 8:7 nós lemos isso. Quase 5 séculos depois, ele fala novamente. E agora, por meio do profeta Isaías, de que ele, o Senhor, é o justo juiz. Ele, o Senhor, é quem pode reinar sobre Israel. Ele, o Senhor, é quem pode livrá-los e salvá-los dos inimigos. A lição que aprendemos com o profeta Isaías é de que Deus é suficiente nas nossas vidas. E que o reino que está preparado para nós é eterno, tendo o Senhor como rei. Esse reino não está proposto apenas numa perspectiva escatológica, mas podemos vivenciá-lo em certa medida já em nossos dias, como uma forma de demonstração daquilo que nos espera na glorificação. Pois o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Esse é um reino de justiça plena, em que o Senhor reinará com poder e grande glória. Enquanto ele não se concretiza de forma definitiva, somos convidados a experimentá-lo de forma temporária, mas com um prenúncio do que nos aguarda. Não importa o cenário de limitação que vivamos, pois o Senhor prepara o seu povo para um reino de justiça, e ele a todos convida dizendo: fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos e os vacilantes. Dizei aos aflitos de coração: sede fortes, não temas, o vosso Deus virá como vingança. Sim, ele virá com a divina recompensa e vos salvará. Isaías 35, 3 e 4. Meus queridos, nós devemos confiar nessa promessa do Senhor. Confiados nessa promessa, descansemos no Senhor, com a certeza de que um dia ouviremos o Senhor: vindes benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. O que o profeta Isaías nos mostra e o que o Senhor quer nos mostrar em sua palavra é que ele é o Senhor. Deus é a nossa maior necessidade. Nós precisamos realmente viver na dependência do Senhor. Quanto mais cedo nós constatarmos isso, quanto mais cedo nós nos entregarmos totalmente, quanto mais cedo nós experimentarmos o que Deus pode fazer na nossa vida, nós viveremos melhores. Isso é libertador. Viver na dependência de um Deus que pode todas as coisas, diante das nossas limitações. Viver na dependência de um Deus que nos ama, que cuida de nós, que apesar das nossas imperfeições, que apesar daquilo que somos, está no controle e traz e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Que vivamos de fato na dependência de Deus, reconhecendo a nossa limitação, buscando a sua vontade para as nossas vidas, querendo sempre viver para a glória de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados, para viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um entendimento da sua palavra, que possamos não só sermos ouvintes, mas praticantes dessa bendita palavra. Amém? Até a próxima, então, se Deus assim nos permitir.